Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês a situação dos dois CRIs aqui de SNC 11 que tiveram que ser renegociados. E como sempre tento fazer, explicar aqui sem emoção, né? Sem ficar aqui só reclamando, só falando mal aqui da gestora, tentar aqui ser até aos fatos, né? Então vamos lá. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, no relatório gerencial anterior, a Suno já vinha informando que é, a AIZ provavelmente ficar inadimplente, e daí nesse relatório eles confirmaram que realmente essa devedora não pagou a parcela de novembro. E lembrando que essa AIZ é uma vendedora de caminhões e máquinas pesadas e não efetuaram aqui o pagamento nem de juros nem de amortização. E nesse ponto aqui me estranha bastante o não pagamento até mesmo da parcela de juros, pois esse CRI ele possui a seção de um contrato take or pay com a PESA, que é uma revendedora dos produtos da Caterpillar, lá no sul do país. Ou seja, essa PESA aqui é uma empresa focada na linha amarela, daqueles de tratores, implementos agrícolas, ou seja, máquinas pesadas, né? E para quem não sabe o que é contrato take or pay, é um contrato, tipo de contrato muito comum no agro, tá? E nele o comprador ele tem que pagar as compras que ele fez, mesmo que ele não tenha recebido o pedido, né? Por exemplo, que no caso do agro, que é bem mais fácil de entender, ele fez uma venda de 100 sacas de soja. No entanto, teve uma quebra de safra e teve que só conseguiu entregar 90. Então, não importa. O comprador, geralmente que é as tradings, como a Cargill e a Bang, elas têm que pagar pelas 100 sacas que eles pediram, mesmo não tendo recebido tudo. Então, é mais ou menos esse tipo de contrato que a gente tem aqui, tá? Essa peça deve ter feito alguns pedidos aqui para esse grupo AZ, que fornecer para ela. No entanto, mesmo que esse grupo aqui não fizesse a entrega dos produtos, a PESA, pelo contrato, ela é obrigada a pagar esse contrato, né? Então, esse contrato aqui ele está sendo utilizado para honrar com a dívida aqui do CRIs. E aqui nos resta então duas opções. Ou a empresa, a PESA não está repassando os recursos, o que eu acho que bem difícil, ou então o contrato se encerrou, né? E se for esse segundo ponto aqui, então significaria que faltou transparência para deixar explícito que o contrato não cobria toda a dívida, que essa seção não era suficiente para honrar com a dívida, né? Apenas de forma parcial. E voltando aqui para as atualizações que o gestor de SNC1 nos trouxe aqui sobre o caso. Em seguida, eles informam que esse devedor representa um pouco menos aqui de 2% aqui desse fundo da Suno, né? E também informaram que iam fazer uma assembleia aqui no dia 19 de dezembro para aprovar o waiver aqui para esse devedor. É que um ponto que eu achei estranho é que esse relatório gerencial saiu no dia 23 de dezembro e essa assembleia que aconteceu no dia 19 acabou que eles não tiveram quórum para votar as pautas, né? E foram as seguintes pautas, que são várias pautas, tá? Então aqui até a letra O, não sei, foi bastante pauta. Mas enfim, aqui os termos era dar um waiver de 10 meses para esse devedor, além de alongar a dívida por mais 110 meses, além dos 10 meses de carência. Ou seja, iriam alongar a dívida aqui por mais 10 anos, bastante coisa, né? Um belo alongamento aqui na dívida. E além disso, eles votaram aqui pela autorização para a venda do imóvel dado em garantia, conforme o gestor de SNC 11 informou para a gente que no relatório gerencial. No entanto, a Suno não comentou que a devedora aqui não apresentou a habitas, ou seja, a permissão da prefeitura para utilizar as construções, não apresentar essa habitas das construções, né, do imóvel dado a garantia, sendo que nesse caso aqui são expansões que a EZ está fazendo aqui em seu Parque Fabril. Isso aqui está ao que consta que no próprio relatório gerencial do, da,
do que eles vão fazer, do que o devedor vai fazer com o crédito tomado. E o ponto aqui é que esse ok da prefeitura deveria ter sido dado até junho de 2023, o que demonstra que o devedor está bem enrolado aqui em alguns pontos, né? Ah, além disso, a securitizadora informa que sobre a não circulação da totalidade dos direitos creditórios cedidos na conta centralizadora. E, ou seja, isso aqui é aquela seção do contrato com a PESA, aquele take or pay, que não está acontecendo integralmente. Algo que aconteceu aqui em várias oportunidades, fevereiro, março, abril e novembro desse ano. Sei que na ocasião a devedora acabou cobrindo depois, né? E então aqui tem dois pontos. Isso aqui não é um problema recente, está aqui desde o começo de 2024. E detalhe que pode ser ter algo mais grave aqui envolvendo essa garantia. Uma possibilidade é os devedores estarem aqui redirecionando os recebíveis para outra conta. Não seria a primeira vez que eu vejo isso aqui acontecendo, isso aqui é algo bem grave mesmo. Além de que pode ser também a possibilidade da PESA não estar pagando esses contratos, não está dando conta. Mas aí já não tem informação para saber o que exatamente aconteceu. Mas então a gente vê um caso aqui em que a garantia não está funcionando, né? Teve algum problema aqui. Pois bem, um outro ponto importante é que esse CR de SNC11 tem como garantia real o, o galpão industrial da AIZ. Portanto, a liquidez desse imóvel aqui não deve ser muito reduzida, né? Pois quem teria interesse em comprar esse galpão industrial seria a própria empresa, que não vai ter condições de fazer isso, né? Talvez até tenha algum terreno ali que eles consigam vender, mas provavelmente não vai ser suficiente para quitar toda a dívida. E é por isso que eu não gosto de CR industrial, tá? As garantias são muito específicas e na hora do problema fica muito mais difícil da gente recuperar o prejuízo. Então, vamos ter que aguardar para ver o que eles vão arrumar aqui. E também não podemos esquecer que também há aqui uma dívida curta, sem garantia real. E infelizmente, isso daqui é apenas 0,37% do PL de SNC11 e pode ter seu crédito todo recuperado aqui como eventual venda do imóvel, né? Segundo eles aqui, informa que é 130% superior da dívida. É que eu não sei se já estão considerando a venda forçada, venda em leilão, ou se é ou se é aqui já o valor do laudo, né? E a Suno aqui segue informando que esse episódio que não vai impactar o gás de distribuição aqui de SNC11, pelo menos no momento atual, né? E que eles são confiantes na quitação dos CRIs até o final de 2025. Enfim, os gestores têm mais informações do que eu, né? Mas vamos ver se eles estão realmente certos, porque imóvel industrial é muito mais complexo de fazer essa recuperação, pelo menos essa é a minha opinião. E aqui mais um ponto sobre esse ativo, é que a taxa de remuneração dele era muito baixa, tá? IPCA mais 7%, e a dívida curta IPCA mais 5,50 sem garantia real. Então, inicialmente eles viam esse crédito aqui como sendo muito high grade. No entanto, tá aqui dando problema. Por isso que eu prego a necessidade de a gente ter sempre garantias reais, né? Porque a gente nunca sabe quando a situação do devedor vai se complicar ou não. Você está entrando uma dívida, não é de questão de 1 ou 2 anos. Aqui no caso, você tem dívida uns de quase 10 anos, né? Então, a gente nunca sabe como é que vai ter a situação do devedor depois de tantos anos. Ainda aqui pelo segundo CRI que deu problema, é o RDR, é um CRI de incorporação vertical. E por aqui a gente também vai ter a dilatação do prazo da dívida. E, no entanto, aqui é um caso bem mais tranquilo. As obras aqui devem ter atrasado, de forma aqui que bateu o vencimento aqui desse CRI e ainda não foi quitado, né? Mas agora, esse imóvel aqui está concluído e com a habite foi emitido, né? Então, vai começar agora o repasse dos financiamentos e a aceleração da amortização.
Você vai começar aqui o refinanciamento bancário dos clientes, ou seja, é, os clientes que as pessoas vão deixar de dever para a incorporadora barra CRI e vão começar a dever para os bancões, né? O Itaú, Caixa, Banco do Brasil, sei lá quem. E nesse repasse da dívida acontece que amortizações. E além de outro ponto aqui, agora que o imóvel está concluído, é que pode acontecer a, a aceleração aqui das vendas dos imóveis que já estão prontos. E olha, para mim isso aqui é um caso normal, tá? A maioria dos CR, a maior parte dos CRIs que a gente tem nos fundos de papel são residenciais ou corporativos, né? Isso aqui deve acontecer com muito mais frequência do que a gente imagina. Mas ao menos a Suno ela tem mandado bem aqui na transparência, pelo menos nesse quesito. E, enfim, é um caso que normal, tá? Não vejo nada para crucificar a Suno aqui nesse caso. E então, concluindo agora, esses problemas são chatos, né? Ninguém nunca quer ver esse tipo de coisa acontecendo aqui em fundo de papel, mas vão fazer parte aqui da vida aqui de quem investe em fundo de papel. Assim como quem investe em fundo de tijolo tem que estar ciente que em algum momento vai ter inadimplência de inquilino, vai ter vacância e vai ter desvalorização da região. Cada tipo de ativo tem seu risco, né? O importante aqui é não ser perdas praticamente recuperáveis, como deve ser o caso com a Starbucks e a AgroGalaxy em outros fundos, aqui no caso do fundo da Risa e em vários FIAGs. Enfim, para mim a CN111 continua sendo um fundo que eu gosto bastante da carteira de crédito e da quantidade de informação que eles fornecem, mas tem aquele problema lá da ancoragem, né, que eles mandaram mal. E, enfim, o importante aqui é saber reprecificar o ativo. Então foi isso, galera. Espero ter contribuído aqui com vocês. Peço seu like. Também peço que se inscrevam aqui no canal. E lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.